Senhor. Vamos abrir as Bíblias em Mateus 16. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, que é um fermento que transforma. Pequeno, invisível, mas poderoso. Mateus capítulo 16, versículo 1. Vocês acharam aí? Então vamos ler. Está escrito o seguinte, o pedido por um sinal. Os fariseus e saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem: teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem: hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu, então como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e quantos cestos recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês sobre pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhe tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Bom, essa é uma leitura muito legal, porque aqui a gente vê algo meio inusitado. A gente vê o encontro de dois tipos de pessoas que tinham seu posicionamento no judaísmo, que são os fariseus e são os outros saduceus. Os fariseus e os saduceus, eles eram pessoas distintas. Os saduceus, eles eram a alta classe política dos judeus. E eles acreditavam muito diferente mesmo dos fariseus. Eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios. Eles eram os principais responsáveis pelo templo na época, então eles tinham poder político ali. E eles também só acreditavam naquilo que realmente estava escrito na Torá. E também tinham uma aliança com Roma. Os fariseus, eles já eram mais próximos do povo. Eles tinham um poder aquisitivo um pouco menor, e eles acreditavam que era aberta a possibilidade do rabino, do judeu, ler ali a Torá, e estava livre de interpretação. Exemplo: não matarás. É um mandamento do judaísmo. Os fariseus acreditavam: mas dá para entender aqui que você não vai matar, a não ser em legítima defesa. Uma interpretação. O saduceu não era: não matarás. Se você tiver que morrer, você vai morrer, e é isso que está, é o literal. Essas duas classes de judeus, eles se confrontavam entre si. Mas no primeiro capítulo, no primeiro versículo, a gente encontra uma coisa muito interessante: que eles se juntaram para descer a lenha em Jesus. É como se a gente pegasse a galera hoje, PT, a galera Bolsonaro, se juntavam para criticar alguém.
É algo muito difícil, né, de acontecer, né? E a gente vê esses dois grupos que tinham essas diferenças teológicas, e eles chegam em Jesus e falam assim: ó, me vê um sinal aí do céu. Que sinal do céu que você me fala? Só que eles não queriam o sinal daquilo porque eles estavam em dúvida. Eles não queriam o sinal porque eles queriam crer. Pelo contrário, eles estavam batendo de frente com Jesus. Eles queriam pegar Jesus na saia curta. Você imagina alguém que chega ali no momento, ele vem quebrando cada dogma, ele vem quebrando cada situação e mostrando uma nova faceta da fé, um novo plano de resgate que Deus estava materializando através de Jesus. É difícil também para as pessoas. É difícil para uma pessoa que tem alta classe política falar assim: ah, não, largar aquilo tudo para seguir um novo alguém. Jesus, esperto, dirigido pelo Espírito Santo, ele falou assim: olha, vocês que são da classe, imagina naquela época, alfabetizado, é uma classe que já estudou, vocês sabem diferenciar o sinal do céu, falando do tempo, os sinais do tempo. Por quê? Porque ali, quando Jesus respondeu, a cegueira que eles tinham não era uma cegueira natural, era uma cegueira espiritual. Olha só que interessante que ele fala de novo. Vamos reler aqui o 2. Ele fala assim: ó, chegada a tarde, vocês dizem que nós vamos ter tempo pouco porque o céu está avermelhado. Ora, se o céu está avermelhado, você consegue enxergar quando está se pondo, quando está nascendo. Não tem nuvem, não está nublado. Pela manhã vocês dizem: nós vamos ter tempestade porque o céu está vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu, e como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos. E olha o que ele fala no 4. Uma geração perversa, e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Quem sabe qual é o sinal de Jonas? Quem lembra da história de Jonas aqui? Qual que é o sinal de Jonas? Jonas foi convidado por Deus para ir pregar o arrependimento a um local, Nínive, que estava praticando um nível tão alto de pecados que Deus decidiu dar um basta ali. E ele decidiu ir pela tangente e decidiu: não vou não vou dessa vez eu não vou não. Aí Deus falou: não, eu vou dar uma chance para ele. Ele mandou um peixão para engolir ele. Ficou 3 dias ali nas vísceras do peixe. Só que não é como a gente vê quando a gente é pequeno, lá, né, uma caverna, né, na barriga do peixe. Não, mano, imagina você apertado no meio do movimento, dificuldade para respirar, 3 dias do tempo, 3 dias. Mas depois ele ressurgiu mesmo e foi fazer o trabalho dele que tinha que ser feito. O sinal de Jonas aqui, que Jesus ainda em vida estava ali falando, confrontando eles, ele estava falando sobre a morte e a sua ressurreição. Isso é demais, porque você pega um povo que realmente não acreditava tanto em uma vasta interpretação da Torá, não acreditava em Cristo, que ele era o Messias, e você pegava um povo que era literal. E ele falava, basicamente ele estava falando assim, implicitamente: vocês não acreditam agora, vocês são perversos, mas eu vou mostrar para vocês um sinal que quando acontecer, se vocês realmente tiverem o coração aberto, vocês vão se tocar e vão ter a oportunidade de voltar. Mas beleza, depois disso, confrontou, Jesus pegou, se retirou e atravessaram o lago, junto com os seus discípulos. E aí que está a nossa mensagem hoje, que é muito interessante, porque Jesus, ele simplesmente fala o seguinte: olha, meus amados, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Olha, eles pensavam que Jesus estava falando de pão, porque pão era uma comida típica, e eles não tinham levado, eles estavam atravessando o lago. Não era tipo assim: vou daqui até o oeste, ali embaixo, não vou daqui até ali. Não, levava-se tempo, as pessoas ficavam com fome. Quanto tempo você fica com fome aí? Eu, a cada 2 horas, estou com fome. E é legal que Jesus não estava falando simplesmente de pequenas coisas. Ele estava falando de algo que às vezes é muito pequeno. Eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui. Alguém sabe qual é o conceito
Do que se trata? Ele fala levedura, né? O levedo, o fermento, algumas traduções. O que é uma levedura? O que é um fermento? Quem sabe me explicar aqui? Hoje, o que é? O que é usado em pão? Dá o crescimento do pão, mas o que é essa substância? Alguém sabe? Sabe, amor? Quer falar? O fermento, levedura, é um tipo de fungo. É um tipo de... É muito pequenininho para a gente ver, mas ele é um ser, é um bichinho vivo. E aquelas bolhas que vai fazendo o pão, que vai fazendo ele crescer, é uma reação do bichinho comer o açúcar e produzindo outros insumos. É interessante, né? E é muito pequeno. Por isso que tem alguns fungos, quando você vai comer, por exemplo, um pão, uma fruta, você olha ali, tipo, putz, tá só um negocinho. Não se deve só tirar, você tem que jogar tudo. Porque o alimento em si está contaminado, mesmo que você não... Exatamente, muito bom. Por isso que quando tem uma fruta dentro de um saco, uma só está estragada? Tem que jogar as outras. Exatamente. Olha só que conceito que Jesus está falando para a gente. Olha só que conceito que Jesus está falando para a gente. Cuidado com o levedo dos saduceus e dos fariseus. Um não acreditava em, um era literal, e o outro, ele estava confrontando as coisas dele, mas não acreditava em Jesus. E ele falava o seguinte, Jesus deu esse exemplo e é brilhante, porque é algo que não se vê, é pequeno, mas se cair um pouquinho na massa, ela transforma. Mesmo que seja pequeno. Então, vamos lá, só relembrando. Então o fermento ele é pequeno, ele é invisível, ele está vivo, ele se espalha rápido, isso é uma coisa legal. Se você fazer uma massa de pão, você põe um pouquinho assim, você põe ali do lado, dependendo da massa, dobra de tamanho. Então, ó, vamos voltar ali pro que... Opa, peraí que eu cliquei errado aqui. Vamos voltar ali pro texto original, quando Jesus fala o seguinte, ó. Ele fala assim, eu fico imaginando a paciência que Jesus tem, né? Que tem hoje e tinha antes. Ele fala assim, poxa vida, por que vocês estão discutindo entre vocês? Eu não estou falando de pão, vocês não percebem que eu não estou preocupado com pão? Jesus e os discípulos, eles tinham acabado de voltar de um dos maiores milagres relatados da Bíblia, que era Jesus ter feito a multiplicação dos pães e dos peixes, alimentado mais de 5.000 pessoas. Ele fala aqui assim, ó, no 11: como vocês não compreendem que eu não estou falando para vocês sobre pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus estava lhes dizendo que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos saduceus. Então a gente pode trazer aqui, meus amados, que certas doutrinas ela transforma o nosso coração de maneira silenciosa, é de maneira sutil, é de maneira sem alarde, é sem barulho. Por isso a gente tem que tomar cuidado com certos alimentos espirituais que a gente consome. Exemplo. Eu me disse que aqui, não vou falar nada não. Ou você mentir sem querer ali, mas não tem problema, Jesus perdoa. Existe um conceito aqui que fala assim, não tem problema, uma mentirinha branca. Poxa vida, não tem problema hoje eu me embriagar uma vez por ano só. Não tem problema eu trocar o único caminho por um caminho. Quando, por exemplo, Jesus fala lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem problema eu trocar por Jesus, eu sou um caminho. Não tem problema. É pequenininho, é sutil. Nós já aprendemos, irmãos, o que é certo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado
o comportamento que às vezes é falado por fora pra gente, que assim, não tem nada a ver isso aí que você está falando, não tem problema nenhum. Vou te dar um outro exemplo. Ontem, eu e a Mayara, isso já faz um tempo que eu queria fazer, né? A gente decidiu ir lá para Paranapiacá. E eu fui pesquisando, estava fazendo umas coisas para a Mayara, vamos para lá. E aí no caminho, eu ainda senti no coração no caminho, falou, esse lugar não é bom para vocês. Não é bom. E aí, rapaz, quando a gente chegou, comecei a ficar com dor de cabeça no lugar. E aquela cidade é onde se ocorre muito encontro de bruxaria e tal. Eu meio que sabia, mas achava que era tipo assim, coisa de... não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Bom, resumo da obra, né? A gente teve um encontro muito infeliz lá, que teve na minha frente, na frente da Mayara, o cara passou por cima de um cachorro. Clima pesado, irmãos. Pesado. A gente não viu, além disso, né, não vê o bruxo. Mas pesado, com dor de cabeça. Quando a gente saiu da cidade, se distanciou, a dor de cabeça subiu. Então, tem coisas, irmãos, que a gente fala, a gente sabe, mas a gente prefere falar assim, não tem nada a ver. Graças a Deus voltamos em segurança e tudo mais. Mas a gente não pode dar brecha mais para certas coisas, sabe? Deus permite certas coisas com a gente, mas a gente tem que tomar cuidado que, por exemplo, se a gente aceita certas doutrinas, ou certos comportamentos, ou certos lugares, e aí você vai saber o que Deus vai falar no seu coração, mas tem coisa que transforma a massa. E aí não dá mais para voltar. Não dá mais para você comer aquela fruta. Às vezes você gastou R$500 em morango, várias caixas, tava com mofo. Aí o estrago é irreversível. A gente pode trazer isso para a nossa vida. Mas eu acho que não tem problema eu colocar a minha criança desde cedo para assistir TV. Não tem problema eu chegar durante a semana à tarde com a minha família. Não tem problema eu não ir à igreja. Vou uma vez por mês. Não vou essa semana. Aí começa, não vou mais por mês. Vou uma vez por ano. Não tem problema eu não ler a Bíblia hoje. É coisa séria, irmão. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus nos alertou. Jesus nos alertou. Os fariseus, chegou um momento, aqueles que estavam com o povo, chegou um momento que eles estavam tão distantes do negócio, que eles se deixaram de ver o próprio Messias encarnado. Entende? Os saduceus, chegou um momento que a própria Torá fala sobre algumas coisas para dedicar-se ao povo, e eles esqueceram totalmente do povo. Era a questão política, status em Roma. Então veja como pequenas coisas que o diabo coloca ali, ele joga ali, compara aí o tamanho do pão, compara o tamanho de uma pitadinha de fermento, é pouco, não é pouco, E são assim essas coisas na nossa mente, são na nossa vida. Cuidado com o que tem sido falado de você ser fanático, com disciplina, de você ser muito autoritário. Cuidado. Às vezes o certo que nos é ensinado, o diabo está colocando ali devagar, tentando inverter o valor. Não deixe, não caia, tá? Não deixe cair. Quando a gente falei, né, aqui, quando a gente percebe ver outra massa, quando a gente percebe você já é uma outra pessoa, né? Já é outra fé. Vou fazer um comentário aqui. Essa questão de certas coisas que a gente vai aceitar, né? Tem um conhecido meu que ele começou a beber. E aí ele tomava uma latinha aqui, tomava uma latinha ali. E a gente fala, putz, você está indo para um lugar que não é legal. Melhor você parar.
Para, velho. Para. Se você parar, você nem vai sentir falta. É um exemplo só, né? No final do dia, não ouviu. Perdeu casa, perdeu mulher, teve que mudar de cidade. Mudou a massa. Ele se tornou outra pessoa. Então Jesus alerta a gente, cuidado com o fermento, cuidado com o ensino que parece espiritual. Isso é uma outra coisa. Ensino que parece espiritual, mas não é espiritual. Olha, irmãos, nós vamos fazer uma campanha hoje aqui. Nós vamos fazer uma campanha hoje que, poxa, é Pai, Filho e Espírito Santo, são 3. Então nós vamos dar o trízimo. Não tem padrão bíblico. Vamos ali na igreja ali que vai ter o cantor X, vai ter o pregador A, aquele show. Você sai e faz assim. Você sabe, caraca, bicho, eu não vi uma palavra. Sai vazio. Cuidado com o conselho que parece sábio, mas não vem de Deus. Cuidado com as vozes do seu coração, mas que na verdade te afastam do Senhor. Cuidado. Conclusão dessa palavra, que ela é objetiva, mas ela é muito poderosa, né? É a seguinte: o ensino de Jesus é simples. Proteja a sua mente, filtre as suas influências, examine o que você permite entrar na sua casa, rejeite pequenas distorções, guarde a sua fé da contaminação lenta e silenciosa, porque o fermento dos fariseus e dos saduceus, o ensino falso, a religiosidade vazia e a doutrina sem vida é pequeno, mas pode mudar tudo. O reino de Deus te chama para ser massa pura, transformada pelo Espírito, sem distorção, pronto para a verdade e longe do engano. Amém? Que essa palavra encontre um lugar quentinho no seu coração. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.